Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Deus seja louvado e engrandecido. Mais uma vez estamos aqui, a irmã Madalena com a gente e nós juntos aqui partilharmos essa lição de número 7, uma lição desse semestre, uma lição maravilhosa, falando sobre a vida do cristão, em especial essas primeiras 10 lições falando mais sobre a família, educação familiar, educação em gestão financeira, como auxiliar os filhos nessas particularidades. E agora estamos aqui mais uma vez para mais uma lição, uma tarefa muito importante. Passo a palavra para a irmã Madalena, para que ela faça as considerações e já entre também com o verso áureo. É uma honra poder participar desses momentos tão importantes, né, da participação aqui da Escola Sabatina, dessas lições com relação à vida cotidiana de um cristão, de um lar cristão, na educação dos filhos. E assim temos depois, mais para frente, outros temas que vai preencher as necessidades, né? Como nós buscarmos um verdadeiro relacionamento com Deus e com nossas famílias. A lição de hoje nós vamos falar sobre uma tarefa importante. E o verso para início diz: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Esse verso ele já mostra para nós que a importância de você ter uma vida religiosa de acordo com os planos de Deus. Aqui nessa nota, o sábio Salomão, o homem mais sábio da terra que existiu, ele faz esses provérbios, né? E aí a gente coloca na balança o que vale mais. E aqui diz que o que vale mais é o bom nome, não as riquezas, as muitas riquezas. O ser estimado é melhor que a riqueza e o ouro, porque há muitas pessoas que têm riqueza, mas não são estimados, não são queridos, não têm a liberdade de ir e vir. Então, aqui perante Deus vale mais o bom nome. Primeira pergunta, Provérbios 21, verso 3, diz assim: qual o único tesouro que poderemos levar para o futuro? E o que é o caráter? 21, verso 3 diz assim: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Então, por que é dito isso aqui? Porque é muito melhor nós não cometermos pecado do que ter que haver o sacrifício, ter que pedir o perdão. Melhor eu não ofender o meu Deus, o meu próximo, do que ofender e ter que ir lá e se reconciliar com ele. Então, o que melhor é obedecer do que sacrificar. É nesse campo que está dizendo aqui, né? Anota por gentileza, irmã Madalena. O caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que deste mundo podemos levar para o futuro. Aqueles que nesta vida estão sob a instrução de Cristo levarão consigo para as mansões celestes todo o aprendizado divino. E no céu devemos progredir continuamente. Que importância tem, pois, nesta vida o desenvolvimento do caráter? A capacidade mental e o talento não são sinônimos de caráter, pois esses são frequentemente possuídos pelos que têm justamente o oposto de um caráter bom. A reputação não é caráter. O verdadeiro caráter é uma qualidade da alma que se revela na conduta. Então, o caráter ele é formado, como nós já estudamos em lições anteriores, até os 3 anos de idade, né? Agora aqui, a reputação depende da educação que uma criança recebe e leva para a sua vida adulta. Então, diz aqui, a reputação não é caráter.
Porque muitos podem possuir esse esmero, essa educação, essa reputação boa, mas não é de acordo com os planos de Deus. Então eu achei muito interessante nessa nota que diz que a capacidade mental e o talento não são sinônimos de caráter, pois esses são frequentemente possuídos pelos que têm justamente o oposto do caráter. Muitas pessoas, por amor do bom nome, podem produzir coisas boas. Mas o que é importante para Deus? É o caráter, né? É o caráter puro, né? Por isso que há possibilidade, muito embora uma criança até os 3 anos de idade se forme um caráter, mediante a graça de Cristo, todos nós podemos ser alcançados. Isso. Um caráter nobre, né? E o caráter é formado pelos atos e palavras repetitivas durante uma existência. Hábitos, né? Então formam bons hábitos, isso vai elevando, né? E forma o caráter. Agora o ponto alto aqui é que a reputação não é caráter. O verdadeiro caráter é uma qualidade da alma que se revela na conduta. Está intimamente ligado com a nossa vida espiritual, o caráter divino. Nós temos a semelhança do caráter de Cristo, está aqui na nossa mente rejeitar o mal, repugnar o mal, nesse sentido. É a graça de Cristo operando em nós para que nós então não venhamos a cometer a transgressão. E como o caráter é formado? 21:15 de Provérbio diz que praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Então, diz que o caráter não vem por acaso, diz a nota. Não é determinado por uma explosão de temperamento, um passo na direção errada. É a repetição do ato que faz com que se torne hábito e molde o caráter, seja para o bem, seja para o mal. O caráter reto só pode ser formado pelo esforço perseverante e incansável, aperfeiçoando cada talento e capacidade confiados para a glória de Deus. Em vez de fazer isso, muitos se deixam impelir para onde quer que o impulso e as circunstâncias os levem. Não é porque lhes falte bom material, mas porque não reconhecem que Deus quer que em sua juventude eles façam o melhor possível. Como é que o caráter é formado? Por hábitos repetitivos, né? Hábitos, palavras repetitivos ao longo de uma existência. Para Deus não importa o início, nem o meio, nem o fim. Para Deus importa, não importa o início nem o meio, mas importa o final. Como nós não sabemos quando é o nosso final, quando é que nós temos que estar certo de que o nosso caráter tem a nobreza do caráter cristão? Hoje. Então, hoje, se ouvirmos a sua voz, não venhamos a endurecer o nosso coração. E se ele bater, possamos ouvir e abrir para que ele ceie conosco. Então, na verdade, o caráter é formado, como é formado, diz, né? Nós já repetimos que é por atos repetitivos, hábitos. E esses atos e hábitos é adquirido desde a infância. Então, é uma tarefa importante para pais, né, e mães e educadores, ele ter essa percepção de que um caráter ele é formado desde a tenra idade. Ele leva, como na primeira pergunta, ele leva para o futuro. Então, isso é bom para a criança e para os pais. Os pais não vão sofrer de ver seus filhos com mau caráter formado, né? Enquanto que se ele educou, se ele levou essa tarefa importante a sério, ele vai levar isso, vai ver seu filho no futuro praticando um bom caráter, né? Levando a boa justiça, como dizem Provérbios, né? Que o que pratica a justiça muitas vezes não é levado assim, não é elogiado, não é, mas o que pratica o mal muitas vezes é bem visto. Mas isso é uma questão de caráter. O caráter é um princípio de vida que se adquire
desde a infância. Por isso que o título da lição desta semana fala de uma tarefa muito importante, né? Então a tarefa importante é nós alcançarmos essa nobreza de caráter. Nós almejarmos, nós permitirmos que Deus faça em nosso ser essa transformação. E essa transformação só é possível mediante a graça divina. Fora da graça divina não há nada. Nossa justiça, de fato, é um trapo de imundício. Vamos então para a terceira pergunta. São 3 perguntas dentro de uma só. Hábitos bons se formam mais facilmente do que maus hábitos? Qual é a razão desta realidade? E que comparação encontramos na natureza? Hábitos maus se formam mais facilmente do que bons hábitos. E os hábitos maus são abandonados com mais dificuldade. A depravação natural do coração é responsável por esse fato muito conhecido, que dá muito menos trabalho desmoralizar os jovens, corromper suas ideias sobre moral e religião, do que incutir-lhe no caráter esses duradouros, puros e incorruptos hábitos de justiça e verdade. A condescendência consigo mesma, o amor dos prazeres, a inimizade, orgulho, presunção, inveja, ciúmes, crescem espontaneamente, sem exemplo nem ensino. Em nosso presente estado decaído, tudo o que é necessário é abandonar as suas tendências naturais, a mente e o caráter. No mundo natural, abandona-se um campo e o vereis logo coberto de espinhos e cardos. Mas, se é que deve produzir precioso grão ou belas flores, tem de lhe aplicar cuidados e incansável trabalho. Então, as perguntas diz: hábitos bons se formam mais facilmente do que os maus? Não. Os hábitos maus é que são facilmente formados. Os hábitos bons dá trabalho para se formar. É uma tarefa do dia a dia, numa criança, num jovem e também no adulto. E outra coisa, qual é a razão desta realidade? A razão porque os hábitos maus são mais fáceis é porque a nossa tendência, o nosso coração tem a tendência de formar isso, de querer o que é ruim. A nossa carne, o pecado que habita em nós, criou essa realidade triste em nossa vida, na vida das crianças principalmente, porque nós adultos, se formos bem educados na infância, na juventude, vamos ter mais facilidade para vencer os maus hábitos do que se nós não tivermos esse tipo de educação. E aqui ainda pergunta: que comparação encontramos na natureza? Isso é visível para quem lida com lavouras, com roça. Se você não cuida, a sua horta vira mato, né? Se você não limpar, se você não... É como uma trepadeira, se você não estiver lá arranjando seus ramos, ela vai invadir, ela vai ficar uma coisa que não agradável aos olhos. Então a natureza serve de bom exemplo para nós. As ervas daninhas, as ervas más, os espinhos e os cardos têm que ser retirados da lavoura, porque senão ela toma conta. Por quê? Ela é muito mais fácil, porque ela não precisa de cuidados, ela cresce como o pecado. Naturalmente cresce. Ela vai brotar e vai tomar o lugar da boa semente. Da boa semente. Então, isso, irmã Madalena, é a representatividade do nosso caráter. Se nós não tivermos a nossa mente, se nós não tivermos controle sobre os nossos pensamentos, somente virão pensamentos ruins. Exatamente. Então nós precisamos controlar. A mente quer ir para um pensamento ruim, nós trazemos ela para um bom pensamento. Pensamento de coisas agradáveis. Então assim é a nossa natureza decaída. Nós somos maus por natureza. E a graça de Cristo, abundando em nós, é que nós vamos enxergando que isso é um mal. E agora vamos expulsar esse pecado que é ato próprio nosso. Isso, a expulsão carnal, do pecado é um ato próprio da alma. Então aqui, dessa forma, nós então devemos procurar, mediante a graça de Cristo, desarraigar toda a tendência pecaminosa que há em nós. Vamos para a próxima pergunta.
Quem são responsáveis pela formação do caráter nas crianças? Deuteronômio 6, 6 a 9. Então há aqui um conselho que há muito foi dado. Diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Que coisa maravilhosa, né? Então, não pode dar vacilo nesse quesito aqui. Os filhos que muitas vezes são deixados vacilantes na educação, dificilmente seu caráter será formado adequadamente. Quando os pais menos esperarem, já formou, já passou aquele período, e agora a dificuldade vai ser muito maior, a menos que eles tenham um encontro com quem? Com Cristo, né? E o interessante do verso, ele diz assim: andando pelo caminho, deitando e levantando. Isso quer dizer que em todos os pormenores da vida é preciso educar, né? Educar dentro de casa e educar fora de casa, para que a criança cresça e torne um jovem obediente, né, e um adulto feliz. Porque se ele tiver o domínio, né, e respeitar os pais, como nós vamos ver aqui, que o irmão vai ler aqui na orientação da criança, nós vamos ver que isso promove bem-estar. Exatamente. A nota diz da seguinte forma: Deus tem dado aos pais o seu trabalho, formar o caráter dos filhos segundo o modelo divino. Por sua graça poderão realizar a tarefa, mas isso exigirá esforço paciente e consciencioso, não menos que firmeza e decisão para guiar a vontade e restringir as paixões. Um campo deixado ao abandono só produz espinhos e cardos. Aquele que alcançaram a colheita para utilidade e beleza deve primeiro preparar o solo, espalhar a semente, então cavar ao redor dos novos rebentos, removendo o mato e afofando a terra, e as preciosas plantas florescerão, recompensando-lhe ricamente o cuidado e o labor. Então, os responsáveis pela formação do caráter das crianças são os pais, nada menos que eles. Nós não podemos transferir essa responsabilidade para a igreja, para a escola, para os avós. São os pais que devem dar o exemplo. Essa é a sequência da ordem natural. E devem olhar essa tarefa, né? Essa tarefa tão importante. Diz aqui que, segundo, realiza uma tarefa para Deus, né? Para Cristo. Tendo Cristo como modelo, né? No seu dia a dia, no seu ensinamento, e olhando a natureza também. Assim como a gente cuida das plantas, né? De um jardim, é assim que nós temos que cuidar do resultado, esperando que floresça e dê frutos num filho, num bebê, num jovem, num adolescente. Então, fazendo isso dessa maneira, como Cristo ordena, né? Segundo o modelo de Deus. Eclesiastes 6, verso 11, nós vamos ler também aqui. A quinta pergunta traz-nos da seguinte maneira: como tem sido o desenvolvimento dos filhos em certos lares? Olha só como a pergunta diz: como tem sido o desenvolvimento dos filhos em certos lares? Diz assim, 6 verso 11: é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem? Anota, Madalena, então, por gentileza. Vi uma mãe cujo olho crítico podia discernir qualquer coisa imperfeita nos enfeites de madeira de sua casa
e que era muito cuidadosa no sentido de que a limpeza de sua casa fosse feita com perfeição no tempo exato por ela determinado, e que a executava frequentemente a despeito da saúde física e espiritual. Enquanto os filhos eram deixados a correr na rua, dela obtendo sua educação. Essas crianças iam crescendo grosseiros, egoístas, rudes e desobedientes. Embora pagasse um auxiliar, a mãe estava tão empenhada nos cuidados da casa que não podia ter tempo para educar devidamente os filhos. Que tristeza, né, irmã Madalena? Nossa. Que tristeza. Jesus, uma certa vez, disse assim para Marta, né? Marta, você está envolvida muito nos cuidados dessa vida. Marta era extremamente empenhada, zelosa na casa, mas Marta estava deixando o quê? A parte principal, boa. Ou seja, aqueles cuidados estavam concorrendo com o desenvolvimento espiritual dela. Aqui nessa experiência que a irmã Madalena nos leu, a qual o irmão White relata, era uma mãe extremamente meticulosa, crítica nos detalhes, tinha uma auxiliar. Mas o que ela acabou negligenciando era exatamente a educação dos filhos, né? E agora esses filhos se tornaram como? Grosseiros, egoístas, rudes e desobedientes. Mas a casa dela como é que estava? Limpa, bonita, mas os filhos era uma total Os filhos não podiam negação. ter liberdade dentro de casa, né? Então, os filhos ganharam o amor dos amigos fora da casa. Porque dentro, eu creio que uma mãe, quando ela se dedica muito ao esmero da casa, isso não é errado. Mas ela não deve se dedicar... Desde que não concorra, né? Isso. Não pode isso ser mais importante do que seus filhos, do que a educação, o amor que deve se dedicar aos filhos, né? Eu achei assim triste e acontece muito isso, né? Os filhos se desenvolvem fora das instruções paternas e isso é muito ruim, não só para o presente, mas no futuro o cálice amargo será tomado, né? Já não tem mais conserto. Sexta pergunta: de que modo muitos filhos têm caráter arruinado? 4:27 de Provérbios diz da seguinte maneira: não declines nem para a direita nem para a esquerda, retire o teu pé do mal. Retire o teu pé do mal. Não desviar nem para um lado nem para o outro. Diz a nota assim: frequentemente as crianças são mimadas desde a meninice e maus hábitos se tornam fixos. Os pais têm estado curvando o rebento pela sua maneira de educar. O caráter ou se desenvolve com deformidade ou com simetria e beleza. Mas enquanto muitos erram do lado da condescendência, outros vão ao extremo oposto e governam os filhos com a vara de ferro. Nenhum deles segue a direção bíblica, mas ambos estão fazendo uma obra temível. Estão moldando a mente dos filhos e devem prestar contas no dia de Deus pela maneira como têm feito. A eternidade revelará o resultado da obra feita nesta vida. Para onde o galho se curva, a árvore se inclina. Então, de que modo muitos filhos têm caráter arruinado? Exatamente por conta do quê? Dos excessos e a falta de equilíbrio. Os dois extremos. Um não cuida, o outro usa de vara de ferro. Assim os resultados não podem ser bons. Aqui fala muito das crianças mimadas, né? Muitos pais, não é errado mimar seus filhos, né? Mas ele deve ter limites, né? Toda criança deve ter seus limites. Então, os maus hábitos se formam com isso, se tornam crianças egoístas, com o caráter fraco, porque ele recebe tudo que ele
faz manha, pede, né? São mimados demais. Tanto o mimo exagerado, sem aquela correção, né? Sem aquele molde do caráter segundo Cristo, como aquele que é deixado à vontade, como estudamos na pergunta anterior. Então deve-se ter sempre o equilíbrio, né? Dos dois lados. Não ter vara de ferro, mas também não ser frouxo. Esse é o que nós podemos perceber até no verso que foi lido lá em Provérbios 4, 27. A gente precisa... Quer repetir, irmão Ronei? É muito interessante. Eclesiastes 4, 27, né? Provérbios. Provérbios, aliás. 4, 27. Ah, tá. Deixa eu voltar que eu já estava em Eclesiastes aqui, que é o próximo texto. Mas diz assim, 4, 27 de Provérbios. Muito pesado esse texto, hein? 4, 27. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Isso. Olha só, retirar o pé do mal. Significa isso, significa nós temos equilíbrio na educação, né? Você não deve deixar nem tanto além e nem tanto aquém. O equilíbrio está onde? Nós estudamos na pergunta anterior que o equilíbrio está naquele que olha para Cristo como seu modelo. E ele vai saber educar. Se ele é um cristão, ele vai procurar tirar o pé do mal. Tirar o pé do mal é levar o filho para o bom caminho. E essa é uma tarefa importante, né? Isso. A 7ª pergunta: que espécie de influência os pais evitarão nos seus filhos? Que espécie de influência os pais evitarão nos seus filhos? 7 de Eclesiastes 2 até o 4. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Até o 4. E o 4 diz assim: o coração dos sábios está na casa de luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Então, o resultado de nós irmos na onde tem festa e o resultado onde nós irmos onde tem o quê? Luto. O luto mostra o fim de todas as coisas e eleva o nosso pensamento à própria realidade. Isso. A nota diz da seguinte maneira: não devem os filhos ser educados para serem devotos da sociedade. Não devem ser sacrificados a Moloque, mas se devem tornar membros da família do Senhor. Os pais devem ser repletos da compaixão de Cristo, a fim de poderem trabalhar pela salvação das almas colocadas sob sua influência. Não devem ter a mente toda ocupada com as modas e práticas do mundo. Então, essa influência não pode se permitir que tenha sobre os filhos. Porque essa influência, ela vai estragar o bom caráter que está se procurando formar nos filhos. Porque o amor da moda, das festas, pode prejudicar o desenvolvimento de um bom caráter. Então diz aqui, né, nessa nota que você leu, que os pais devem estar repletos da compaixão de Cristo. Porque às vezes o filho pede ao pai para ir numa festa, o pai tem dó e deixa o filho ir. Ai, coitado do meu filho, ele quase não sai, né? Ele permite. Essa permissão é uma falsa compaixão. Porque Cristo, ele não iria permitir. Nós pais não sabemos até onde nós podemos deixar nossos filhos andar sozinhos. Então a verdadeira compaixão é aquela que você, com amor e com carinho, segura seus filhos perto de você. Então essa influência do mundo é perigosa para a formação de um bom caráter. Porque os filhos muitas vezes estão imaturos ainda para ficar na companhia de pessoas que pode dar uma influência corruptora, né? Que traz... Exatamente. A 8ª pergunta: de que forma levantarão os pais uma barreira de proteção? Qual é a barreira de proteção que os pais levantam? O que o apóstolo Paulo fala? Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses 5,17. Orai
sem cessar. A oração do justo Pode muito em seus efeitos. Em seus efeitos, né? Essa nota para nós, irmã Madalena. Vocês trouxeram filhos ao mundo que não tiveram voz ativa quanto à sua existência. Vocês têm se tornado responsáveis, em grande medida, pela sua felicidade futura, seu bem-estar eterno, quer o sintam, quer não. Sobre você repousa a responsabilidade de educar esses filhos para Deus, de vigiar com zeloso cuidado a primeira aproximação do astuto inimigo e estar preparados para hastear contra ele a bandeira. Levantem uma fortaleza de oração e fé ao redor de seus filhos e sobre ela exerça diligente vigilância. Em nenhum momento vocês estão seguros contra os ataques de Satanás. Não tem tempo para descansar do trabalho vigilante e fervoroso. Então, aqui, as primeiras linhas diz que os filhos não pediram para vir ao mundo. Eles não puderam opinar a esse respeito. Por isso que essa responsabilidade de educar é dos pais que colocaram o filho no mundo. E diz assim, que por isso nós nos tornamos responsáveis em grande medida pela felicidade futura e o bem-estar eterno dessa criança que foi colocada ao mundo. Isso trouxe uma responsabilidade e diz aqui que a vigilância deve ser incansável. Por que o inimigo, por que o mal está espreitando a família cristã? Então, se o pai frouxa a vigilância, o inimigo entra, não é? Exatamente. Que diz aqui, em nenhum momento vocês estão seguros contra os ataques de Satanás. Então não tem tempo para descansar do trabalho vigilante e a fervorosa oração. Vamos então para a nona pergunta. Então a nona pergunta diz aqui, até que idade é posto o fundamento de um caráter cristão? Que fazer quando a criança já passou dessa idade? 29:17 diz da seguinte maneira, corrige teu filho e te dará descanso, darás delícias à tua alma. Então corrige a teu filho e te dará descanso. Diz assim, mães, estais certas de que disciplinais devidamente vossos filhos durante os seus 3 primeiros anos de... mães, estais certas de que disciplinais vossos filhos nos primeiros 3 anos de vida, não lhe permitais formar suas vontades e desejos. A mãe deve ser mente para os filhos. Os 3 primeiros anos são o tempo para vergar o pequenino rebento. As mães devem compreender a importância desse período. É aí que é posto o fundamento. Diz mais, se essas primeiras lições tiverem sido defeituosas, como muito frequentemente são, por amor de Cristo, por amor ao bem futuro e eterno de vossos filhos, procurai reparar o erro que cometestes. Se esperasses até vossos filhos terem 3 anos de idade, para lhes começarem a ensinar o domínio próprio e a obediência, procurai fazê-lo agora, embora seja muito mais difícil. Então, esses são os 3 primeiros anos. Passou disso, como é que acontece? A tarefa é mais difícil. A tarefa é muito mais difícil, né? A 10ª pergunta, que regra devem os pais seguir quanto à amizade dos pequenos? 28 de Provérbios diz-nos da seguinte maneira, 28 verso 7, né? O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. Então, que regra? Você tem um filho que é amigo de libertino, o que é para o pai? Uma vergonha, né? Vamos à nota então? Os pais tementes a Deus deliberarão e planejarão quanto à maneira de educar os filhos em hábitos corretos.
escolherão companheiros para os filhos, em vez de deixar que estes, em sua inexperiência, os escolham para si mesmos. Todo conhecimento que possa adquirir jamais desfará o mau resultado da disciplina frouxa na meninice. Uma negligência frequentemente repetida forma o hábito. Um ato errado prepara o caminho para outro. O mau hábito, os maus hábitos são mais fáceis de formar que os bons e são mais difíceis de abandonar. Isso quer dizer que os pais que são tementes a Deus, eles é que vão escolher os amigos dos filhos, os companheiros, a escola e tudo mais. Por quê? Você vai deixar seu filho escolher os próprios amigos? Você está correndo o risco do seu filho ser, como diz aqui, ele vai começar a copiar os maus hábitos, né, dos seus amigos que não são cristãos. Então, isso deve seguir, essa amizade deve ser vigiada pelos pais. A regra, então, é uma só, né? Quem é o amigo do meu filho, né? Os pais têm que estar atentos a isso. 11ª pergunta diz assim: o que fazer quando há um choque de vontades? Então agora há um choque de vontades e o que fazer diante dessa situação? 4:26 de Provérbio diz assim: pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Então é preciso ponderação. Diz a nota: se a criança tem vontade inflexível, a mãe reconhecerá, se é que compreende a sua responsabilidade, que essa vontade obstinada faz parte da herança que ela lhes deu. Não considerará a sua vontade como algo que deva ser quebrado. Tempos há em que a determinação da mãe encontra a determinação do filho, em que a vontade firme e madura da mãe encontra a vontade absurda da criança, e em que ou a mãe governa devido à sua vantagem da idade e experiência, ou há um governo da vontade própria mais velha pela vontade mais nova e indisciplinada da criança. Em tais ocasiões, há necessidade de grande sabedoria, pois pelo trato insensato, por severa compulsão, a criança pode ser estragada para esta vida e para a futura. Pela falta de sabedoria, tudo pode estar perdido. É esta uma crise que raras vezes se deve permitir chegar, pois tanto a mãe como a criança terão uma luta árdua. Grande cuidado deve-se ter em evitar tal fato. Mas uma vez que se entre em tal questão, a criança deve ser levada a ceder ante a sabedoria superior do pai. A mãe deve conservar suas palavras sob perfeito controle. Não deve haver ordem em voz alta. Nada deve ser feito que desenvolva na criança o espírito de desafio. A mãe deve estudar como lidar com ela de tal maneira que seja atraída a Jesus. Deve orar com fé para que Satanás não seja vitorioso sobre a vontade da criança. Os anjos celestiais vigiam a cena. Muito difícil esse confronto, né? Então, um choque de vontade entre o pai e a mãe. A irmã White aconselha que a mãe deve ter sabedoria, não deve exceder, não deve usar tom de desafio. E aí tem interferência de quem? Do pai. O pai, então, tem que entrar na defesa da mãe, mantendo, então, ali a autoridade final, né? Uma coisa que a mãe e o pai devem se lembrar sempre, que aquela criança, ele herdou traços dos seus pais. Então, se a mãe ou o pai tem um gênio forte, o filho vai herdar esse caráter, essa natureza de gênio forte. E aí não adianta mostrar autoridade pela força. Exatamente. Entendeu? É preciso muita oração para que o filho entenda
que o pai quer para ele é o melhor, porque senão ele pode ser estragado pelo resto da sua vida. Ele vai viver em confronto com os pais e não vai terminar numa história boa. Então não é que o pai ou a mãe deva ceder porque o filho se mostra, né? Mostra esse confronto forte que o filho tem. Mas os pais reconhecendo que o filho tem herdado os seus defeitos, né? Exatamente. Porque isso é um curso natural. Há uma sensação de satisfação quando os filhos herdam as nossas qualidades. Boas qualidades, né? As boas qualidades. Mas quando herdam as más, nós precisamos ter paciência nesse quesito. Né? E buscar em oração para estudar a melhor maneira, né, de fazer a correção. Vamos na última pergunta. Por que os pais devem ter cuidado na convivência com os filhos? Provérbios 23, 26 diz-nos assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Olha que conselho. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, diz assim. Os filhos imitam os pais. Exatamente. Pode ler a nota. Os filhos imitam os pais. Deve-se, portanto, tomar muito cuidado para lhes dar modelos corretos. Os pais que são bondosos e delicados em casa, ao mesmo tempo que são firmes e decididos, verão os mesmos traços manifestados nos filhos. Se são corretos, honestos e honrados, é bem provável que os filhos com eles se aconselhem nesse particular. Caso reverenciem e adorem a Deus, seus filhos educados da mesma maneira não se esquecerão de servi-lo também. Então, na verdade, os pais, eles têm que educar por preceito e por exemplo. Por exemplo. Né? Dar o bom exemplo, porque os filhos copiam. A menina copia a mãe e os meninos copiam os pais. Né? Isso é a lei natural e isso acontece em todo lar. Então é preciso, nesse trabalho de educação, de educador, que os pais são os primeiros educadores de uma criança, e eles têm uma tarefa importantíssima de educar por preceito e por exemplo, certo? Que Deus possa nos abençoar com mais essa lição. Agradeço a irmã Madalena por estar comigo aqui e é uma honra estar adiante desse trabalho. Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos. Amém. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.